Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao questionário anterior, tá? Vamos lá, com relação às revoltas no final do século XVIII aqui no Brasil. Número 6. Relaciona as revoltas ocorridas na colônia com a política colonial portuguesa e com a independência americana e a Revolução Francesa, tá? Muito bem. O recrudescimento da política fiscal da coroa para com a colônia gerou grande insatisfação. Os ideais de liberdade propagados pela Revolução Francesa e o processo de independência dos Estados Unidos influenciaram os letrados da época, que organizaram um movimento de contestação à coroa portuguesa. Tá? Aqui é o número 7 aqui. Como podemos questionar o epiteto dado a Tiradentes como mártir da independência? Simples. Apesar de ter morrido em decorrência de sua participação na Inconfidência Mineira, Tiradentes não teve participação efetiva na elaboração das ideias que os inconfidentes propagaram, tendo maior participação na divulgação dessas ideias nas camadas populares. Entretanto, assume sozinho a responsabilidade pelo movimento, sendo por isso executado. Tem a famosa frase de Tiradentes aqui, ó. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Automaticamente pela Inconfidência Mineira, né? Bom, oitava questão aqui, ó. No dicionário, o significado da palavra Inconfidência e por que a Inconfidência Mineira recebeu esse nome? Simples, porque ela foi denunciada por alguns integrantes desse próprio movimento, entre eles o Joaquim Silveira dos Reis, em troca de perdão de suas dívidas. Nona questão aqui, tá? A coroa portuguesa puniu com o mesmo rigor os envolvidos na Confidência Mineira e os revoltosos da Bahia? Justifique. Não. Na Confidência Mineira, com exceção de Tiradentes, que foi enforcado e escortejado, os demais envolvidos, membros da elite, tiveram, no máximo, pena de degredo para a África. No caso da revolta dos alfaiates, né, a Conjuração Baiana, escravos, artesãos, soldados foram enforcados e esquartejados, enquanto os membros da elite colonial foram prevenidos com pena de prisão. Foram punidos com pena de prisão. Né? Aqui é a 10ª questão, tá? Podemos considerar os acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro como uma inconfidência? Justifique. Resposta: não, pois se tratava de uma entidade que reunia homens de letras interessados em cultura e ciência e debatiam questões relativas à independência dos Estados Unidos e os caminhos da Revolução Francesa. Que 11ª questão, aliás. Quais eram as propostas da revolta dos alfaiates? A resposta era: proclamação de uma república independente na Bahia, liberdade de comércio, separação entre igreja e Estado, igualdade de direitos, independente de diferenças raciais. Em alguns panfletos de grupos mais radicais, propunha-se o fim da escravidão. A 12ª questão, tá? Relacione a descoberta das jazidas no Brasil ao deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Bom, vamos à resposta. O descobrimento das jazidas de minérios iniciou o processo de deslocamento do eixo econômico, pois estimulou a economia da região ao criar uma demanda por abastecimento de produtos que eram produzidos no Centro-Sul, estimulando a dinâmica da região ao também criar uma logística de escoamento da produção. Além disso, também concentrou nessa região as riquezas produzidas pela mineração que ficaram na colônia. 13ª questão aqui. Destaque como a ocorrência de revoltas com contestação no Brasil colonial teve a influência das ideias iluministas. Como podemos constatar isso ao olharmos para a composição dos revoltosos, a composição social dos revoltosos, aliás? Resposta: as ideias iluministas estavam presentes nas camadas mais ricas da época, pois elas é que primeiro tiveram contato com esses ideais através de suas viagens à Europa e contato com publicações que defendiam essas ideias. Práticas essas que eram inacessíveis a populares. Ao olharmos para os movimentos de contestação, percebemos que a maioria deles foi liderada por pessoas mais ricas,
que puderam ter contato com os ideais ilustrados. Leia essa ilustração francesa. Bom, olha esse quadro aqui que eu botei aqui como thumbnail, tá? É o quadro de Pedro Américo. Acho que foi pintado em 1893. Olha sobre tela. Consta aqui que tinha 2,70 m por 1,65 m. Tamanho do quadro original. Bom, em cima disso aqui tem um texto, tá? Eu vou ler aqui para os senhores, tá? Vamos a ele. De uma maneira geral, a imagem de Tiradentes relaciona-se ao ideário nacional, aquele que deu a vida pela pátria e pela independência do Brasil. No entanto, a continuação mineira não teve alcance nacional, bem como mais tarde lhe foi conferido. Foram necessários exatamente 100 anos, isto é, em 1889, no contexto da proclamação da República, para que houvesse a preocupação em resgatar a figura de Tiradentes. Afinal, ele esteve envolvido em um movimento no qual os ideais republicanos estiveram presentes. O fato de não existir nenhum retrato de Tiradentes facilitou a apropriação de sua imagem por diversos grupos sociais e a associação de seu martírio ao de Jesus Cristo. Foi importante também o fato de Herói da Inconfidência ter sido, muito provavelmente, o único conjurado pobre que, em princípio, teria mais contato com as camadas populares, apesar do caráter elitista do movimento, tá bom? Olha esse outro quadro aqui também, ó. Bem exemplificativo, tá? O nome do quadro é Martírio de Tiradentes. Foi pintado ali por volta de 1893, de A. Figueiredo, o autor. E também tem Pietà, tá? Pietà aqui de Michelangelo. Escultura em mármore. Por volta de 1499. Vai exemplificar bem, tá? É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Terminei aqui a continuação. No próximo vídeo eu vou continuar com a correção do Enem, tá? De história ali por volta do Enem 2023. Tá bom? Valeu. Se puder se inscrever nesse canal e deixe seu like aí, tá bom? Muito obrigado. Tchau.